Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre com a missão de apresentar pessoas com conteúdos e boas histórias aí, assuntos que possam agregar na sua vida. E olha, hoje nós vamos falar aqui com o diretor corporativo da Bridgestone do Brasil. A Bridgestone, que tem a sede em Tóquio, no Japão, é a maior empresa de borracha de pneus do mundo, não só ali para a questão automotiva, mas também toda uma ampliação da borracha usada na construção civil, na questão pneumáticas. Olha, é algo muito amplo que essa empresa oferece no setor. Mas aqui comigo, para falar sobre isso e outros assuntos, então, estou aqui com o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. É um prazer. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos falar muito sobre a Bridgestone, sobre essa questão aí do mercado, mas também um dos motivos principais que nós convidamos aqui o Luiz Fernando é para a questão social que a empresa, o Luiz Fernando, ela vem atuando, ela vem tendo um destaque aí no que diz respeito à questão social e econômica do seu entorno. Fala um pouco disso, como nasceu essa vocação da Bridgestone para gerar também apoios culturais na região onde ela atua, o Luiz. A questão da responsabilidade social para nós da Bridgestone, que estamos aqui em Santo André desde 1940, quando foi inaugurada a fábrica Firestone. Em 1988, a Firestone foi adquirida no mundo pela Bridgestone do Japão e passou a ser a Bridgestone Firestone. E então incorporou as responsabilidades sociais dos dois grupos e agora nós estamos desenvolvendo várias ações na área de responsabilidade social, vinculadas também ao patrocínio de competições esportivas. A Bridgestone é patrocinador oficial da Copa Bridgestone Libertadores, de 2013 a 2017 inclusive, e tem trabalhado em projetos que constituem uma contrapartida de responsabilidade social desse patrocínio esportivo. Que legal. E essa contrapartida de responsabilidade social, ela consiste em formar grupos de escolinha de futebol Bridgestone, que é uma atividade que nós fazemos com parceria da Secretaria de Inclusão Social da Prefeitura de Santo André, e também com parceria de prefeituras em outros locais onde a Bridgestone possui fábricas, como Camaçari, na Bahia, e agora em Campinas, que vai iniciar atividades em agosto, na próxima semana. Legal. Ô Luiz, e essa escolinha de futebol aqui em Santo André, fala mais um pouco dela. Em que pé está hoje? Atualmente, são crianças carentes? Como que trabalha essa escolinha? Qual que é a amplitude dela? Esse é um trabalho muito gratificante para nós que estamos envolvidos nele. Ele reúne 24 crianças menores carentes na faixa de 9 a 12 anos, que são escolhidos entre alunos das escolas municipais que ficam no entorno aqui da nossa fábrica. Nós ficamos no bairro de Casa Branca, em Santo André, e em parceria com a Secretaria de Inclusão Social e com a Secretaria de Educação, eles selecionaram 24 meninos que têm aulas de futebol 2 vezes por semana, 1h30, às terças e quintas-feiras. E além de aprenderem o futebol, eles recebem uma série de ensinamentos sociais, para comportamento em sociedade, cidadania, uma série de conceitos que nós proporcionamos a eles nesse projeto da Escolinha de Futebol Bridgestone. Você havia comentado no começo que a Bridgestone hoje ela é uma das patrocinadoras da Libertadores, é isso, não é? Sim, o nome da competição até 2017 será Copa Bridgestone Libertadores. Tá. Luiz, então foi por isso. Teve o lançamento de um livro agora sobre esta competição, que é uma das mais importantes aqui América do Sul. Vocês apoiaram a publicação desse livro? Como é que foi? Sim, nós patrocinamos, com incentivos da Lei Rouanet, a publicação de um livro que é pioneiro aqui no Brasil, é o primeiro livro em português, que conta a história da competição desde o seu início, desde 1960 até agora, 2013. E nossa intenção é manter esse livro atualizado. O livro foi escrito pelo jornalista Nicolas Vital. Ele fez um trabalho de pesquisa muito
aprofundado, com dados estatísticos, e ele conta com a editora Cultura Sustentável como organizadora desse projeto de incentivo fiscal. Que legal, então, ou seja, além de ser a patrocinadora de um evento grandioso como é para o futebol, a Libertadores, também tem essa preocupação cultural também e até de divulgação e de apoio também a tudo que vem ao entorno da competição. Em cima disso, você acredita, ô Luiz, que cada vez mais vai ser algo mais notório empresas, empresários, pessoas que têm dinheiro, terem uma ponte com empreendedores sociais, com pessoas que têm ótimos projetos, como o caso aí do escritor, eles se unirem para colocarem algo transformador na prática, na sociedade? Como que você vê esse casamento aí entre empresas e empreendedores sociais, Luiz? Eu acho que é uma oportunidade muito importante. A iniciativa privada, contando com os programas de incentivo fiscal, usar esses recursos para divulgar informações importantes para o público e enriquecer todo o conhecimento da competição, não ficar só nos resultados, só no seu logotipo exposto à beira do gramado durante as transmissões. Entendi. E além do livro também, recentemente até comentei aqui no nosso programa de notícias aqui da Eco TV, teve uma exposição Onde Mora o Futebol, do fotógrafo Caio Vilela. Também teve apoio de vocês essa exposição, que foi até logo após a Copa. A empresa também apoiou, como é que foi? Sim, esse é um outro projeto de incentivo cultural. O livro chama Onde Mora a Copa, é um livro do fotógrafo e jornalista Caio Vilela. Ele é expert em fotografar cenas de jogos de futebol. Eu vi algumas fotos, sim, nas ruas, nos gramados, nas encostas dos morros, no centro da cidade, na praia, beira de rio, enfim. Ele tem uma habilidade, um talento de pegar os lances com os meninos ou com o pessoal da várzea jogando futebol e ele traduz isso como o verdadeiro futebol brasileiro, né? E então ele é famoso internacionalmente por essa especialidade. E nós então patrocinamos também o livro Onde Mora o Futebol e estamos fazendo uma exposição de fotos, de algumas fotos desse livro. Fizemos aqui no foyer do Teatro Municipal, em Santo André, e agora está sendo feito em São Bernardo. Legal. Saindo um pouco do futebol, antes de começar, eu estava pesquisando, é claro, até me preparando aqui para essa entrevista, Luiz, e entre os projetos que eu pesquisei da Bridgestone, eu vi também o kart solidário, parece que teve um tal de kart solidário. Comenta também um pouco sobre esse projeto, mas pelo que eu entendi, ele não aconteceu aqui no ABC, foi em outro local, não é isso? Foi no Kartódromo Internacional de Sumaré, de Nova Odessa, desculpa. Perto de Campinas, ali. Perto de Campinas. Okay. Há uma entidade assistencial muito tradicional lá na região de Campinas e com outras empresas do setor privado, nós decidimos fazer o patrocínio da competição, que foi uma oportunidade para participarem de uma disputa de kart que constituiu uma eliminatória para o campeonato de kart desse ano e também abriu turmas para integrantes das empresas, dos patrocinadores, praticarem o kart depois de receberem uma aula de pilotagem, uma aula dos sinais das bandeiras. Foi uma atividade que deixou os nossos integrantes, que foram convidados, com bastante emoção. Foi uma oportunidade deles aprenderem a dirigir kart. Saindo um pouco dessa parte do que diz respeito à questão dos apoios culturais, e do entretenimento, do esporte, você também teve uma intervenção do trânsito aqui também na cidade de Santo André. E foi recente, não foi? Vocês fizeram uma mobilização de campanha ao bem-estar do trânsito, Luiz? Como é que foi? Nós temos uma iniciativa global da Bridgestone, que é o programa Pense Antes de Dirigir, que é de iniciativa da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e da Bridgestone, Bridgestone do Japão. Nós desenvolvemos nos vários países onde a Bridgestone possui atividades, campanhas de educação no trânsito.
Começamos isso aqui no Brasil no ano passado, no segundo semestre, e este ano estamos desenvolvendo programas mais organizados. Fizemos uma campanha de educação no trânsito aqui no Parque Central, ali próximo à mini cidade do trânsito, no Instituto Sabina, também com parceria do secretário de Mobilidade Urbana, Serviços e Transportes aqui de Santo André. O Paulinho Serra. Paulinho Serra. O prefeito, Carlos Grande, também esteve presente, e nós proporcionamos durante 2 dias lá no Parque Central algumas palestras, alguns workshops, alguns debates com especialistas em questão de trânsito. Ainda em cima desta atitude aí do trânsito, Luiz, como é que foi a relação, o público que foi até lá, o que vocês sentiram? E fala até um pouco da questão do trânsito. Você mesmo acompanhou o nosso programa anterior aqui, nós temos um programa de 30 minutos de informações. Olha, o trânsito é sempre falado aqui, mesmo porque a gente precisa galgar muito aí para chegar numa qualidade, numa mobilidade que todo mundo fala, todo mundo pensa hoje, mobilidade. Você que trabalha numa empresa tão importante aí como a Bridgestone, qual a sua opinião sobre a questão da mobilidade, principalmente aqui na região onde está a empresa, aqui no ABC, Luiz? Nesses debates todos que nós tivemos agora, em 31 de maio e 1º de junho, ficou claro de que não adianta esperar que as autoridades resolvam sozinhas o problema do trânsito. É claro que elas têm uma responsabilidade muito grande, muito séria nesse assunto. Mas nós, da iniciativa privada, e mesmo nós, motoristas, nós pedestres, ciclistas, motociclistas, temos que contribuir com a nossa parte. É nesse sentido que entra essa campanha de conscientização para os cuidados que devem ser tomados no dirigir um veículo e mesmo no andar nas vias públicas. Ok. Olha, eu vou pedir licença aqui para o Luiz, e vou pedir também licença para você de casa. Nós vamos fazer aquele rápido intervalo, mas não sai daí, que o Eco TV Entrevista volta na sequência. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. Todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estou de volta aqui com o Luiz Fernando de Palma, diretor corporativo da Bridgestone do Brasil, e ele que atua aqui na cidade de Santo André. Ô Luiz, nós terminamos o bloco anterior falando da questão do trânsito, e no mês de setembro agora, já estamos em agosto, no próximo mês tem a Semana Nacional do Trânsito. Normalmente sempre pipocam aí campanhas de conscientização do trânsito. A Bridgestone, que já fez uma campanha nesse sentido, como você havia falado, está pensando algo aí para esse próximo mês de setembro? Como é que está? Sim, nós estamos já planejando e organizando um circuito de educação no trânsito nas escolas. Então vamos percorrer várias escolas estaduais e municipais com palestras e informações para os alunos dessas escolas, visando justamente a conscientização do cuidado com a segurança no trânsito. Então agora o foco agora é diretamente nas escolas. Alunos, nas escolas do nível médio.
Que bacana, que legal. Ô Luiz, vamos falar agora um pouco sobre a sua trajetória, vamos deixar um pouco a habilitação de lado aqui, entre aspas. Fala um pouco, qual é a sua formação, ô Luiz? Eu sou formado em Direito e Administração de Empresas. Atuei como diretor jurídico da Bridgestone durante 10 anos e atuava também na área de relações com o governo. E a partir do ano passado eu tive a transferência para a missão de responsável pela área de assuntos corporativos, que é uma área que me desafia bastante, que envolve comunicação externa, relações públicas, responsabilidade social, são esses projetos sobre o qual nós conversamos, e também a área do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, ao Consumidor. Ok. Eu imagino aí pela quantidade de programas e ações aí da empresa, que você tem um time ali para tomar conta, porque são muitos projetos e muitas ações que a empresa está sempre pensando nesse lado social. É uma equipe realmente grande que pensa isso? Como é que vocês trabalham? Nós demos o exemplo aqui do livro do escritor que falou sobre a Libertadores, escreveu um livro sobre a Libertadores. Hoje, como que é esse contato? As pessoas procuram vocês? Fala um pouco sobre isso, a formação desses projetos, Luiz. Nós temos uma equipe de uma coordenação corporativa de comunicação e public relations, né, representações públicas, e temos a área de atendimento ao consumidor e ao cliente. Então, há uma equipe voltada para as atividades de atendimento para o cliente e uma equipe que cuida também dessa área de responsabilidade social e que coordena esses projetos, um pessoal bastante dedicado, bastante comprometido para que os projetos atinjam seus resultados. Contamos também com parceria de empresas especializadas em projetos de incentivo fiscal. A Cultura Sustentável é uma empresa que tem participado na organização, em parceria conosco, desses projetos de patrocínio do livro, Libertadores, Paixão que nos une, do livro Onde Mora o Futebol, e dessas exposições todas que nós fazemos, além das escolinhas de futebol, do patrocínio de outras atividades sociais. Ô Luiz, o que acontece aqui em Santo André, também normalmente os projetos vocês colocam lá em Camaçari, porque vocês estão aqui, as duas cidades são essas, se eu estiver errado você me corrija, é Santo André e Camaçari, é isso? Sim, em Santo André e Camaçari nós possuímos duas fábricas. A fábrica de Camaçari foi fundada em 2002, já uma fábrica Bridgestone, porque passou a ser Bridgestone Firestone a partir de 88. Em 2002, começou o projeto de construção de uma nova fábrica, que foi inaugurada em 2007, lá em Camaçari, perto de Salvador, na Bahia. E nós temos, então, essas duas fábricas de pneumáticos. Aqui é de Santo André, que é a maior, onde é a nossa sede social, e temos a de Camaçari, que fabrica pneus de alta performance e pneus para caminhonetes. Temos também a fábrica de materiais para reforma de pneus, originados da compra da Bandag, que são bandas de rodagem e materiais para reforma de pneus, e desenvolvemos um sistema de reforma de pneus de carga que está sediado lá na fábrica de Campinas. Luiz, vamos falar agora um pouco de economia, falar também um pouco aí a situação não está fácil, a crise é totalmente evidente, está aí, sempre aparecem números falando, principalmente no que diz respeito à indústria automobilística. Qual que é a leitura que a Bridgestone faz deste cenário atual? A crise chegou até vocês, como é que vocês estão lidando com isso? As montadoras aqui estão sempre aí, mandando funcionários embora. Então, como é que vocês estão vendo essa situação hoje aqui no Brasil, Luiz? Nós estamos com todas as nossas áreas bastante atentos para essa situação de mercado. Entendemos que o ano de 2014 foi um ano muito atípico. O primeiro semestre foi muito atípico, porque houve a preparação da Copa, houve vários feriados, o Carnaval foi em março, e foi um período que não pode ser comparado com anos anteriores. Acreditamos que a partir de julho, agosto, os números já vão voltar próximos da realidade, embora saibamos que a economia está com previsões não muito otimistas.
por enquanto não temos nenhum plano de redução de produção. Sim. Acreditamos que logo o mercado vai reagir e nós vamos ter um final de ano próximo do aquilo que nós esperávamos. Com a prosperidade. Mas é claro, já estão atentos, não é, ao cenário. Sim. Já estão com um sinal ali, já estão bem antenados. Inclusive, recentemente, empresários, eles sabatinaram tanto a presidente Dilma quanto também os outros candidatos à presidência, o próprio Aécio Neves, o Eduardo Campos. Como é que vocês também... Alguém da Bridgestone foi lá também para pegar as informações? Como é que vocês acompanharam essa sabatina aí dos empresários com os candidatos? Nós somos associados da ANIP, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. E a representação nesse embate, nesse debate promovido pela CNI, é feito por intermédio do presidente executivo da ANIP. Então, nós acompanhamos de perto, participamos de reuniões de preparação de projetos levados ao governo e acompanhamos o que a Fiesp e a CNI fazem nos contatos que têm com as autoridades. E os projetos futuros, vamos falar um pouco dos projetos futuros, como é que está, tanto essa parte também de projetos sociais, quanto a parte até dos projetos mesmo de mercado aí da Bridgestone. Como é que está hoje, qual que é a perspectiva de futuro da empresa, Luiz? Nós acreditamos que o mercado vai continuar demandando nossos produtos. Temos um projeto em andamento de aumento da capacidade de produção da nossa fábrica de Camaçari, que em 2016 vai passar de 7.400 pneus dia para 10.200 pneus dia. É um projeto que já foi oficialmente aprovado e já foi iniciada a sua implementação. E também temos um projeto de ampliação da nossa capacidade de produção aqui em Santo André, de pneus de passeio para carros menores e também para o nosso pneu radial agrícola, que é um item de marca Firestone, muito tradicional no setor de agronegócio. Também temos para o ano que vem o início de vai dobrar a capacidade de produção desses pneus aqui em Santo André. Legal. Você falou até do agronegócio, nós tínhamos comentado aqui da economia, sempre quando vem esses levantamentos aí da economia como um todo, o setor que está um pouco melhor ali é sempre a agropecuária, o agronegócio, e vocês também têm serviços prestados aí a este setor. Sim, a marca Firestone é top of mind no setor de pneus agrícolas. Que legal, que bacana, hein? Ô Luiz, e voltando a falar essa parte falando um pouco aqui dos projetos sociais. Hoje então, tem a escolinha de futebol, tem essa parte das exposições, não é isso? Hoje é uma exposição, tá até ali atrás está o seu assessor ali, o Igor. Ô Igor, hoje ele estava soprando ali, você queria saber, você queria passar aqui aonde está acontecendo a exposição, não é isso? Nós fizemos a primeira parte das fotos desse livro do Caio Vilela, Onde Mora o Futebol, e essa exposição passou agora para São Bernardo e vai ficar até meados de agosto nesse local. Você pode, sem levantar, só puxa aqui só. Você quer passar aqui o endereço, não é isso? Está aqui o endereço, Igor, é isso? Teatro Municipal. No Teatro Municipal Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Que local legal. Bastante tradicional. Vai até que dia? Vai ser de 21 de julho a 21 de agosto. Então tem mais bastante tempo 20 aí. dias em exposição. Aí depois para São Caetano. E depois vamos para São Caetano. Então começamos em Santo André, a nossa série, e vamos expor também nas outras cidades do ABC. Ô Luiz, voltando a falar agora da questão do mercado. A sede fica aqui em Santo André, mas as outras cidades também, como é que a empresa tem acompanhado também o desenvolvimento aí do ABC de uma maneira geral? Nós somos associados da ACISA, Associação de Indústria e Comércio de Santo André, e temos conhecimento então dos vários projetos que envolvem essa região. Que legal. Olha, nós estamos aqui caminhando aqui para o final do programa. Eu agradeço muito, viu, Luiz? Agradeço muito ao Luiz Fernando pela sua participação. Mas aqui, assim, sempre quando nós encerramos o programa, nós gostamos de testar aí o poder de síntese do nosso convidado. Essa câmera é sua, vou deixar você bem à vontade. Se quiser dar um outro
dar um outro recado aí da Bridgestone, quiser falar, dar uma mensagem também a outros colaboradores, olha, fique à vontade, é uma mensagem final que você pode se dirigir aí, o tema é todo seu. Bom, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade e divulgar esses projetos que envolvem inclusão social de menores na prática do futebol, na prática esportiva, tirando esses meninos da rua e possibilitando que eles adquiram conhecimentos de sociabilidade que os fazem crescer bastante, e também na área de marketing esportivo, com esses patrocínios que são sempre acompanhados de contrapartidas de responsabilidade social. Nisso temos contado com bastante apoio da Prefeitura, do prefeito Carlos Grana, aqui em Santo André, e estamos bastante otimistas em continuar desenvolvendo esses projetos para nosso prazer e para o benefício da sociedade aqui na região e nas outras cidades, como Camaçari, lá na Bahia, e Campinas, aqui em São Paulo. Que legal. Luiz, olha, mais uma vez, muito obrigado, hein? Foi muito legal. Gostei muito de falar com você. Já deixo aqui um convite aberto aí, já que tem tantos projetos, a Bridgestone tem tantos projetos aí, depois o Igor aí, ele já tem todo o nosso contato aí, o seu assessor, ele pode estar passando também outras pautas e você pode voltar aqui para falar de outros projetos sociais e até também da questão da economia aqui na nossa região. Fique à vontade, ok? Tá, muito obrigado. Tá, joia. E olha, eu agradeço a vocês aí de casa por terem acompanhado mais uma edição aqui do EcoTV Entrevista. Até a próxima edição, muito obrigado.